No programa de hoje, a gente vai saber mais sobre os sonhos. Tá aí uma coisa bem maluca, né? Um tema que a gente fica pensando muito sobre o significado deles, principalmente. Será que realmente eles querem nos dizer alguma coisa? Alguma premonição? Ou então é alguma coisa do cotidiano que fica no nosso subconsciente? Para falar sobre os sonhos, eu tenho o prazer enorme de receber aqui no programa hoje Edu Scarfon. Bom dia, Edu, tudo bem? Bom dia, Rê, tudo bom? Tudo ótimo. Vamos tentar aí desmistificar a questão dos sonhos hoje pro pessoal de casa, né? Exatamente, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse universo e como pode agregar a nossa vida, né? É verdade, muito bom. Obrigada pela sua presença aqui, daqui a pouquinho a gente conversa. E aí, vamos conversar sobre sonhos agora? Já teve algum momento em que você acordou, de repente você teve um sonho muito maluco e ficou se perguntando o que aquele sonho significou? Se ele quis dizer alguma coisa pra você? Tem algum momento da sua vida em que você teve uma sequência de sonhos estranhos, de repente eles pararam, assim como num passe de mágica, meio sem explicação? É toda noite que você sonha, que você se lembra que você sonhou? Muitas são as perguntas quando o assunto são os sonhos, né? Pra tentar desvendar um pouquinho, eu tô recebendo hoje o Edu Scarfon. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Saudade de você. Eu também. Muito tempo a gente não se encontra. É verdade, né? Você tá bem? Eu tô Sonhando ótimo. muito? Sonhando bastante. Acordado ou dormindo? Olha, as duas coisas, né? Os dois, né, são bons realmente. É verdade, né? é importante a gente sonhar acordado também, né? Quem não tem sonho não realiza, né? Exatamente, esse sonho de desejo, né, também, desejos que a gente quer conquistar, é muito bom, né? Tem que ter, não pode parar. Com certeza. Agora, os sonhos, eles fazem parte aí do imaginário de muita gente, né? E também faz parte de um ponto em que a gente fica difícil desvendar e saber exatamente para que eles servem, né? Vamos tentar ajudar a interpretar esses sonhos? Porque muitas vezes a gente sonha com coisas que não fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, com pessoas que a gente nunca encontrou, com um famoso, um artista, gente que a gente nunca vai encontrar, e de repente eles vão lá e pumba, entra no nosso sonho. Esses sonhos realmente querem dizer alguma coisa ou simplesmente são informações que a gente recebeu no dia a dia e que ficaram registrados ali no subconsciente? Não, eles querem realmente. Aliás, esses sonhos, por exemplo, quando a gente sonha com um anel, uma joia, uma cegonha, coisas que não fazem parte ali do nosso cotidiano, são sonhos que realmente têm significado e que a gente precisa levar mais em consideração. É mesmo? Muito mais do que, por exemplo, quando você sonha que você teve um aumento salarial, de repente teve um crescimento. Sonho é bom, hein? Exatamente. Tá noivando ali com uma pessoa que você já namora. Esses são sonhos que estão ligados a impressões que a gente tem. Porque, de certa forma, já fazem parte do nosso dia a dia. Então, são expectativas que a gente cria. Às vezes eu quero muito uma coisa, aquilo fica gravado no meu inconsciente, daí o meu sonho reproduz isso. Agora, quando eu sonho com algo que não tem nada a ver, como, por exemplo, uma aranha tecendo uma teia, aí eu realmente tenho um sonho cheio de significado. Ah, então vamos ficar atentos aos sonhos. É importante as pessoas que sonham muito, porque não é todo mundo que sonha também, ou é? Todo mundo, você sonha e não lembra. Todo mundo sonha Todo e não mundo lembra. sonha? Exatamente. Quando a gente acha que não está sonhando é porque a gente não está lembrando. É porque a gente não está lembrando. Os estudos falam que quem dorme, por exemplo, uma média de 8 horas por noite, tem um período de 7 horas e 45 minutos de sonho. Só que a gente não lembra. Esses sonhos, é claro, que se dividem, começa de uma forma, se desenvolve de outra, depois já sonha com uma coisa que não tem nada a ver com o começo do sonho. E vai para outro ambiente, com outras pessoas completamente diferentes, né? Exatamente, mas a gente sonha todas as noites. O que acontece é que devido ao estresse, por exemplo, a gente não lembra. Porque o sonho é a linguagem do inconsciente. E daí, quando a gente fica com a mente muito agitada, é o consciente que está trabalhando muito, não dá vazão para o inconsciente. Eu ouvi dizer uma vez que o sonho, a gente tem aí as 4 fases do sonho, do sono, né? Durante o período de 4 horas. Se eu não me engano, é uma coisa mais ou menos assim. Me perdoe se estiver passando alguma informação que não é a correta. Não sei se são 4 ou são 3 fases. Mas a cada 4 horas a gente tem um período de sono, um ciclo completo. Sim. E dentro dessas 4 horas tem um momento desse sono que a gente sonha. Se a gente interrompe esse sono e acorda naquele momento, a gente se lembra do sonho. Se a gente continua e completa o ciclo, a gente não se lembra. Será que é isso? Acontece também, acontece, mas quando a gente não se lembra do sonho, normalmente é muito mais devido ao estresse, à correria. Às vezes a pessoa já vai dormir pensando o que ela tem que fazer no dia seguinte. Já acorda agitado, a mil, atrasado, e isso faz com que a gente não se lembre. Ou a gente acaba se lembrando ali, mas durante o dia a memória do sonho acaba sendo apagada. Então é um cuidado que a gente precisa ter de buscar descansar mais, relaxar, não ficar pensando tanto, por exemplo, saiu do trabalho, fecha a cortina, desliga do trabalho para você dar vazão para
para, inclusive, o seu inconsciente conversar mais com você. Poder trabalhar à vontade, né? Exatamente. Se você quer compartilhar com a gente algum sonho maluco, algum sonho que você está tendo, até muitas vezes por repetição, né? O sonho insiste em voltar várias noites seguidas aí na sua vida. Quer saber o que ele significa? Pode mandar pra gente, que o Edu tá aqui para nos ajudar, tá bom? revistadacidade.tvgazeta.com.br. Mas mande logo, porque a nossa conversa não vai durar a manhã toda. Então, quanto antes você mandar, mais chance você tem aí de ter a sua pergunta respondida, tá bom? Vamos começar falando sobre alguns significados, então. As pessoas que sonham com água. A gente tem até algumas ilustrações. Eu quero agradecer, antes de mais nada, o Márcio Baraldi, que gentilmente enviou aí para nós as charges que nós vamos assistir enquanto conversamos sobre os sonhos, tá? Quem sonha com água significa o quê, Edu? Sonhar com água é muito bom, porque assim, a gente tem que ver que o sonho ele pode ser um presságio de algo que vai acontecer, ou a gente considera o sonho nosso terapeuta, falando aquilo que a gente precisa também, o inconsciente se comunicando com você. Sonhar com água está ligado à liberação da emoção. É preciso liberar mais o emocional quando você sonha com água. Às vezes você está sendo muito racional, muito razão, só pensando as coisas matematicamente falando, e daí o sonho com água vai fazer você liberar mais, vai falar para você: olha, dá uma paradinha, seja mais emocional, não fique agindo o tempo todo pela razão. Tá, legal, hein? Legal, né? Boa mensagem. É. Ai, meu Deus, eu quero sonhar que eu tô surfando. Deve ser uma sensação tão gostosa. Num tubo, né? Surfar até já surfei, mas tubo assim, manobra, essas coisas, ixi, fiquei bem longe de fazer. É muito bom. E sonhar com um carro significa o quê? Uma necessidade de se mexer mais, de se locomover mais, porque o carro é quem leva a gente para os locais. Então, quando a gente sonha com carro, de repente eu quero muito uma coisa, mas eu tô travando, eu tô segurando, empacando, ou não estou tendo as atitudes que eu precisaria para conquistar isso. Mas é importante a gente falar quando o carro está andando normal, né? Quando o carro está fluindo ali no trânsito e tal. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um desafio na estrada, um obstáculo, daí já são obstáculos impedindo a sua caminhada. O carro fluindo, andando, representa a locomoção. Ah, então não só sonhar com um objeto tem o seu significado, mas a situação em que ele está inserido. Por exemplo, tem que ver o contexto. Se eu sonhei com um carro acidentado ou estou dentro desse carro e ele se acidenta, aí o significado já é completamente diferente. Já muda totalmente. Daí já é péssimo o significado, porque vai falar de dificuldade de concretizar as coisas. Alguns obstáculos vão aparecer me impedindo de caminhar e daí eu tenho uma dificuldade. Ah, entendi. Olha, tem perguntas chegando já. Eu não sei se eu vou ter charge ou ilustração a respeito delas, mas vamos lá. A Flávia perguntou o seguinte: parabéns pelo programa, assisto todos os dias. Obrigada pela audiência, viu? Gostaria de saber o que significa sonhar perder a aliança. Já sonhei várias vezes, ela disse. Perder aliança fala muitas vezes de uma necessidade inconsciente, um desejo, a gente pensando em, de repente, desfazer uma parceria. Então, às vezes, eu não tenho certeza de uma parceria que eu estou sustentando, ou até de um casamento, por exemplo, uma amizade, e daí eu acabo sonhando que eu perco a aliança e esse sonho está falando para mim que eu não tenho muita certeza daquilo, que de repente não é o melhor para mim, ou eu estou pensando muito em me desfazer dessa parceria. Está falando em desunião, então. Está falando em desunião. E sonhar com casamento? A gente está vendo umas imagens bonitas de casamento ali. Quando a gente sonha com casamento, ou que a gente está se casando, ou a gente está no casamento de alguém, tem algum significado? É ótimo, Rê. É ótimo. Ai, representa a formalização de uma parceria, de uma união, mas uma união com festa, com celebração e que tende a prosperar bastante. Ao contrário do sonho com a perda da aliança. Então, sonhou com casamento, ótimo. Uma união bem consolidada, com festa, com alegria. Tá. Mais uma pergunta aqui. A Lucilene Souza está dizendo o seguinte: bom dia, Regiane, bom dia para você também. Adoro o seu programa. Sonho muito com leões, quase todos os dias. O que será, hein? Maravilhoso, ótimo, bom. Muito bom. Que sonho bonito, muito então. Muito bom. O que significa? Leão sempre fala de majestude, né? Ele é o rei dos animais. Ele não se levanta nem para caçar, que a leoa quem faz no grupo. Ah, um folgado, né? É verdade. É o folgado. Então, ele fala de prosperidade, fala de brilho, fala de majestude. Representa uma ascensão de status também. É muito bom. Certo. Vamos saber o que significa sonhar com crianças e bebês. Será um presságio de que os bebês estão chegando? E você sabe que a gente estava falando disso agora nos bastidores, quando os meninos comentaram que sonhou com bebê. E é ótimo o sonho com bebê, porque representa o nascimento de um projeto. E de um projeto que traz alegria. Sempre sonhar com bebê é muito bom, mas as pessoas pensam que o sonho com bebê fala do nascimento de uma criança, e não necessariamente. Quem fala do nascimento é a cegonha.
Tá. Sonhou com cegonha, é batata. Daí realmente você tem o nascimento de uma criança. Mas um bebê sempre tranquilidade e um projeto novo que traz alegria, contentamento. O nascimento de alguma situação nova na sua vida. Exatamente. Que legal, adorei. Olha, tá bombando de perguntas aqui, vamos a elas então. A Clarilice pergunta o seguinte: eu já sonhei 5 vezes morrendo e sofrendo, tipo me arrependendo por não ter ido para a lei evangélica, porque esse sonho sempre aparece. Será que é para mim? Será que é para mim? Ou para a lei evangélica? Não entendi muito bem a pergunta. Sofrendo, tipo, me arrependendo por não ter ido para a lei evangélica. Será que era para ela ter ido para a religião e não foi? Aí ela está morrendo no sonho? Sempre o sonho com morte, ele não fala da morte propriamente dita. Pelo contrário, quem sonha com morte representa a vida longa normalmente. Então, às vezes a gente teme, né, sonha com a perda de um parente, não é ruim, fala de vida longa para aquele parente. Agora, o que acontece, uma coisa importante de falar é que representa um arrependimento. Realmente, quando a gente fala de impressão do cotidiano, né? Esse sonho está representando isso. Ela tendo uma vontade de ir para a questão da religião evangélica e daí ela não, uma vez que ela não foi, ela fica arrependida, fica com isso na cabeça, reproduz no sonho. Então ela precisa experimentar isso. Se o espírito dela está sentindo essa necessidade, ela precisa fazer essa experiência. De repente conhecer essa religiosidade para que ela esclareça todas as dúvidas dela, né? E não tenha mais esse tipo de sonho. Às vezes é justamente um convite, né? Que o sonho está fazendo. Muito legal. Eu vou dar um recadinho e volto já. Tem muitos e-mails chegando, pode continuar mandando o seu, a gente vai procurar aqui, na medida do possível, responder a todos, né, Edu? É isso aí. Eu volto já, só um minutinho, tá bom? Obrigada por enquanto. Voltando a falar dos sonhos, eu tô só ouvindo o computador apitando aqui, que tá chegando um e-mail atrás do outro, né, Edu? Vamos lá, então, vamos às perguntas das pessoas que estão em casa, olha só. A Itajaci pergunta o que significa sonhar com ondas. A gente falou agora sobre água, tinha ondas ali também, é a mesma coisa, é o mesmo significado? É quase a mesma coisa, a gente só teme quando sonha com água suja. Água suja representa as emoções também sujas da mesma maneira. De repente, a pessoa pensando muito numa coisa que deixa ela magoada, ressentida, e daí é ruim. Agora, quando a gente fala da água, o mar, representa vitalidade para utilizar em prol do dia a dia e dos projetos, fazer as coisas na vida fluírem. É muito bom. Olha, a Daniele está perguntando, uma pergunta que pode ser de muita gente. A Daniele teve coragem de perguntar, hein? Olha só. Bom dia, o que significa sonhar com um ex-namorado? Sonho quase todos os dias com ele. O que pode ser? Nossa, daí ela já tem uma impressão do cotidiano que está gravada no inconsciente dela, que é a questão de um apego emocional a essa pessoa. Mesmo que inconsciente, às vezes ela pensa que não, mas é bom ela dar uma refletida sobre isso, que tem um apego. Quando a gente sonha com uma pessoa que já passou na nossa vida, afetivamente falando, é um apego emocional. Ah, é? É. Então ela está precisando se desapegar ou então resolver essa história. Exatamente, tem algo mal resolvido aí. Muito bom saber. A Luciana Freitas pergunta o seguinte: bom dia, parabéns pelo programa, beijo para você também. Sonhei ontem com um cemitério. Estava eu e alguns amigos quando fui pagar uma conta, não sei o que o rapaz falou, que eu não precisava porque meu marido tinha ido lá várias vezes. E sonho é uma loucura, né? As pessoas tentam explicar, fica até engraçado. E eu não precisava pagar mais. Bom, enfim, sonhar com cemitério tem a mesma coisa a ver do que sonhar com morte ou não? É outro significado? Não. Cemitério, necessidade de finalizar as coisas. Então, de repente, situações que precisam ser finalizadas, encerradas, que estão sendo proteladas, ela precisa encerrar de alguma forma. Ah, é? Exatamente. Tá. Então, de repente, tem alguma pendência na sua vida e está precisando de uma atenção especial, né? É isso aí. Olha uma pergunta legal aqui. É a pergunta do Emerson. Essa questão do sonho tem a ver com espiritualidade? Então, também, né? Porque a gente faz também, muitas pessoas acreditam na projeção astral, que é algo que a gente estava até comentando também nos bastidores, quando dorme. O que é isso? Quando a gente dorme, o nosso espírito se desliga do nosso corpo e vivencia experiências em outros reinos, outros mundos, a gente costuma dizer, dentro da questão da espiritualidade, do xamanismo propriamente dito, a gente acredita nisso. Então, muitas vezes nós estamos vivenciando experiências fora do corpo durante a noite e a gente tem a sensação de que a gente está tendo um sonho, quando na verdade essa experiência está sendo vivenciada. Então a gente precisa saber separar se é uma projeção astral ou se é um sonho que eu estou tendo durante a noite. Certo. Acontece. Muitas pessoas sonham frequentemente com comida. O que significa? Que elas estão morrendo de fome e têm que acordar logo para tomar café? Comida. Também. Mas principalmente a necessidade de nutrir algo na vida. Sempre quando a gente fala de comida, algum aspecto da vida está precisando de mais nutrição. Daí a gente pode separar, por exemplo, sobremesa, né? Fala de beleza, fala de aparência. Quando a gente fala de chá, nutrir o emocional, né? Chá e sopa
roupa, porque é quente, né, e é água, fala de nutrição do emocional. Quando a gente fala de uma comida salgada, nutrição da nossa energia, por exemplo. Então, depende muito de cada comida. Fruta, sensualidade, mas algo precisa ser nutrido na vida. Agora, se a comida... Cada tipo de alimento tem um significado diferente, Exatamente. Então. E com pizza? Olha a pizza que delícia que tá aparecendo ali. É verdade. Essa noite eu vou sonhar com pastel de bacalhau, não tem a menor dúvida, né? Pizza entra na comida, né, salgada, então sempre na energia. Eu preciso nutrir a minha energia. De repente, estou sem energia, sem vitalidade. É a nutrição que eu preciso fazer. Ah, que legal. Exatamente. É bom saber, né? Olha a Leia aqui compartilhando os nossos sonhos, Muri. A Leia também está grávida. Ela está de 3 meses e ela está sonhando muito com o aborto. Qual o significado disso? Então, sempre quando a gente fala de aborto, fala de uma necessidade de ela ter mais confiança. O aborto fala de falta da confiança em si, da confiança nas coisas. Ela pode ficar tranquila que não vai simbolizar nenhum presságio de algo que vem para ela, não vai acontecer isso. O que nós temos aqui realmente, não necessariamente, o que a gente tem aqui é uma falta de autoconfiança. Porque um bebê representa um projeto, a força para gerar um projeto. E quando eu aborto ele, no caso, eu estou sem a confiança para gerar isso. Então, ela precisa ficar mais confiante nas coisas, entregar mais para o universo, ter certeza que o que é melhor acontece para ela, porque aí a gente tem uma falta de confiança mesmo, só isso. Muitas pessoas sonham com cobras constantemente. E existe, né, um estigma, né, uma ideia geral de que sonhar com cobra significa traição. É verdade isso? Não. Se a gente for pegar na antiguidade, os sonhos estão muito no universo da Grécia Antiga também, né? Lá as pessoas se reuniam para sonhar em locais específicos, em templos, e buscar respostas aí para os aspectos da vida. O que acontece? Sempre se teve a crença que cobra é transformação, cobra é saúde, porque a cobra é troca de pele. Então, ela fala de uma capacidade muito grande que a gente tem de se adaptar às coisas que a gente possa estar vivenciando na vida. Então, é ótimo. Cobra é sensualidade, porque é o movimento da dança do ventre, que ela faz também. Então, representa a sensualidade, sedução. Cobra é cura espiritual, cobra é sabedoria, é transcendência, que é transformar tudo aquilo de negativo em positivo, mas é um ótimo sonho, não é traição. Mas mesma coisa no significado do carro, por exemplo. Se o carro está em movimento é uma coisa, se ele está acidentado é outra. Exatamente. Se a cobra está só ali quietinha na dela, ou de repente se ela dá o bote e pica você, tem diferença também? Então, não, porque a cobra, quando ela dá o bote, representa que a gente teve a conquista de uma cura na vida. Porque como ela vibra tanto essa energia da cura, da saúde, da regeneração, se ela dá o bote, sempre vai ter o simbolismo mesmo de que eu encontrei uma cura. Agora, a aranha é péssimo. A aranha não é legal? A aranha é péssimo. Principalmente, a aranha solta representa a criatividade. Ela paradinha, quietinha. Agora, se você tiver uma aranha tecendo uma teia, representa que alguém está fazendo alguma tramóia aí pra você. Daí tem que ficar esperto. Você pode cair numa armadilha. Exatamente. Alguém, de repente, quer puxar o seu tapete e tudo mais. Daí a gente... É bom você ficar atento, com certeza. O Marcos Esquiavão está perguntando: toda vez que vem um sono muito forte, eu sempre sonho com algum parente que já faleceu. Eu achei interessante falar a pergunta dele também, porque muitas pessoas sonham com parentes já falecidos, né? E algumas religiões acreditam que realmente quando você dorme, o seu espírito sai, encontra várias pessoas e vive realmente, de fato, aquela situação. Então, sonhar com algum parente que já faleceu significa muitas vezes um encontro com ele no subconsciente ou em outra dimensão? Sim, nós temos aí dois tipos de interpretação, né? Um é o ponto de vista psicológico, que representa um apego e uma falta que aquela pessoa gera em você. O outro ponto de vista espiritual é que você pode estar realmente se encontrando com essa pessoa em outros reinos. Então, a gente precisa levar em consideração as duas coisas. Psicológico sempre vai ser só um apego, sentindo falta da pessoa. Agora, realmente espiritual pode ser um reencontro. Tá, Daniela, a gente já respondeu sobre ex-namorado, tá? Ela mandou agora aqui a pergunta falando do ex-namorado. Tem aqui uma pergunta legal. A Paloma diz o seguinte: parabéns pelo programa, bom dia. Sempre sonho que estou tropeçando. Tropeçar significa alguma coisa? Significa tropeço na vida também? A gente pode levar ao pé da letra? Exatamente. Tropeço na vida, mas principalmente através do auto-boicote. Ela acaba tendo atitudes que ela não percebe que boicotam ela e que atrapalham ela naquilo que ela deseja. Então, ela mesmo tendo atitudes gerando a sabotagem. Tá. Agora, o que significa sonhar com esses elementos que estão aqui, ó, do meu lado, as chaves? Elas têm algum significado
para o dia a dia, não chaveiro, tá? Aqui tem Torre Eiffel, tem coroa, tem tudo, mas a chave mesmo, significa o quê? Sonhar com as chaves, Edu? A chave é ótimo, Rê, porque ela representa abertura, né? Sonhar com um cadeado já é ruim porque fala de um aprisionamento, de um bloqueio, mas a chave é abertura. Algo na sua vida que de repente está empacado, não está indo, não está caminhando, a chave abre. Então ela fala que as coisas tendem a se abrir aí para você. É verdade que quando a gente sonha que algum parente nosso morreu, ou um amigo, ou nós mesmos, é vida longa? É vida longa. É? Agora, existe um sonho que o inconsciente coletivo, né, arrumou como uma forma de mostrar para todo mundo quando tem um falecimento para surgir. É o dente. Quando você sonha com o dente soltando da boca, dente quebrado, boca ensanguentada em meio aos dentes se descolando, esse é um sonho péssimo que realmente representa a morte. Tá? Então, muitas pessoas comentam sobre isso e a gente tem relatos de pessoas em todo mundo que comentaram que ao terem esse sonho, realmente tiveram aí uma perda familiar ou de alguém querido. Agora, sonhar que realmente a pessoa morre, não, daí é vida longa. Tá. A Ana Lúcia está perguntando o seguinte: como estou sem trabalhar esses dias, aproveito para assistir o programa. Ah, que legal, aproveito para fazer uma coisa boa, então, obrigada. Parabéns, adorei. É costume eu sonhar que estou respirando dentro da água, seja no mar ou em algum lago, e que estou sempre me sentindo bem ao fazer isso. Ai, que sonho gostoso. Ela vai, maravilhoso, né, mergulhando, nadando e sem se afogar. Ótimo, representa uma habilidade para lidar com as emoções, algo que falta muito para a gente às vezes também, né? Às vezes as pessoas são muito impulsivas, tumultuam. Não, representa que ela está sabendo lidar com o universo emocional dela. Maravilhoso. Agora, a Júlia está perguntando o seguinte: ela sonhou várias vezes com o ídolo dela, que é o Justin Bieber, que ela adora. Isso significa que ela vai conhecê-lo um dia? Eu estou perguntando porque muitas pessoas sonham com famosos também. Eu mesmo já sonhei com Paul McCartney, já sonhei com Tom Hanks, já sonhei com Michael Jackson. Tem uma lista de gente que já participou dos meus sonhos aí. E são os mais malucos normalmente. Significa alguma coisa sonhar com um famoso que a gente gosta muito? Não necessariamente, não que vá conhecer. Representa ali o seu universo emocional, representa, na verdade, uma carência emocional, Rê. Quando a gente sonha com uma pessoa que a gente gosta muito, assim, que a gente é ídolo, né, um famoso, uma celebridade, uma carência emocional vindo à tona e daí essas figuras, né, famosas acabam representando isso no sonho, mas não está ligado ao fato de conhecer a pessoa, não. Gente, eu tô achando uma pena ter que encerrar essa pauta, porque tá bombando de e-mail num tanto que você nem imagina, Edu. Eu vou passar tudo pra você depois. Claro. Na medida do possível, você vai respondendo pra essas pessoas, assim que o seu tempo permitir, que eu sei que sua agenda também é muito cheia, tá? Mas a gente foi, claro, sempre fazendo na ordem aqui, então se você não teve a sua pergunta respondida aqui no programa, não fique chateado, porque eu vou fazendo na ordem que as perguntas vão chegando. Então, quem mandou primeiro teve a sua pergunta respondida, mas tem uns e-mails muito interessantes, muito legais. A gente com certeza vai voltar a falar sobre esse assunto, que é muito interessante. As dúvidas continuam, né? Porque no mundo dos sonhos, as possibilidades são todas, na verdade. Infinitas, né? Infinitas. Exatamente. Ai, posso fazer mais uma pergunta então, diretora? Ai, que bom, ela deixou. Eu achei isso aqui muito interessante. Olha, você falou alguma coisa de dente? Falei. Falou? Então, a Elisiane tem um sonho recorrente que os dentes dela estão caindo. Aí é complicado. Aí fala realmente de uma perda. Então, assim, fortalece a sua conexão espiritual dentro da sua religiosidade, daquilo que você acredita, pedindo por bastante proteção para você e para os seus, fazendo bastante oração, porque realmente sonho com dente representa uma perda. Ele está antecipando, não necessariamente a perda de alguém querido, né? Um amigo, uma amiga, um parente. Às vezes alguém do convívio, mas representa. Então, fortalece aí na oração, pedindo por proteção para você e para os seus. Tem uns sonhos muito engraçados, né? Tipo, que a gente não entende nada quando acorda, a gente fica, pô, e aí, né? Eu achei engraçado. A Mari Salles, bom dia, queria dar os parabéns pelo programa e perguntar se sonho que tive hoje tem algum significado. Estava fazendo compras com uma pessoa que gosto e compramos um colchão. Olha só. Olha só. Tem alguma coisa a ver sonhar com colchão? Tem. Colchão, necessidade de descanso. Bem ao pé da letra mesmo. Necessidade de descansar um pouco mais. Relaxar. Então relaxe, viu, Marie? Assistindo o nosso programa, isso fica bem mais fácil, né? Com certeza. Ó, o Mosquito tá perguntando como é que é de elevador, Mosquito, é isso? Se o elevador tá subindo muito rápido, de repente, assim, o que significa? Ascensão. Sempre quando a gente está subindo, exatamente, subindo uma montanha... Vai ser promovido, hein, Mosquito? Vai, com certeza. Subindo uma montanha, subindo um elevador, é maravilhoso. Ascensão, o problema é caindo. Será que tem alguma coisa a ver com a ascensão do time dele, que vai decidir aí a Libertadores na quarta-feira? Será que pode ser isso? Essa acho que é uma vontade dele, mas uma ascensão dele propriamente dita, ele pode esperar, com certeza, com esse sonho. Agora, caindo não é legal. Caindo
vendo? Não. Não. Aliás, eu tenho essa dúvida também. E muita gente aqui mandou perguntas sobre isso. Sonhar que está voando, flutuando, também é uma coisa muito comum, né? Exato, e é ótimo. É bom flutuar? É maravilhoso. Flutuar, voar é muito bom. O problema é quando cai, porque quando cai fala de você voltando para uma realidade de forma brusca. Então, todas as suas fantasias acabando, aquilo que você idealiza, é muito ruim. Agora, subindo através de um elevador, escalando uma montanha, flutuando, é algo muito bom. E, então, cair não é legal. A gente já cai tantas vezes no sonho. Não, cair não é legal. Principalmente se você está desesperado durante a queda, é ruim. Dá tempo de mais uma, diretora? Dá? Boa. Adoro quando ela fala dá. Vamos lá, então. A Esther, eu quero saber se tem a ver com as cobras que a gente já falou, porque né, tem alguns aí que são da mesma família, né? Ela pergunta o seguinte, ela sempre sonha com crocodilos, lagartos, dragões, etc. Eles estão sempre me atacando. No último era um lagarto, que eu vi nitidamente ele entrando no quarto, dando a volta na cama e pulando em cima do meu peito. Antigamente eu sonhava muitas vezes com ele correndo em cima de postes, de fio de rua. Que loucura esse sonho, gente. Que legal. E tem a ver com as cobras também, não? Tem, cheio de simbolismo. Quando sonha com lagartos, de um modo geral, transcendência, uma transformação que ela precisa fazer nela mesma. Então, veja só que aí é o inconsciente dela falando que ela tem um monte de talentos e que ela precisa utilizar mais desses talentos que não estão sendo usados na vida. Então, às vezes, ela não consegue as coisas pela falta de uso de um dom, um talento que ela tem. Então, os lagartos, os dragões cobram dela uma mudança de postura mediante a isso. Que ela levante, se movimente, use os dons dela para fazer as coisas acontecerem na vida. É uma cobrança. Ah, legal. Olha o Adilson da Fonseca dizendo, Mocidade Setorial do Parque Santo Antônio em Itu, todos ligados no seu programa. Opa, obrigada pela audiência, meu querido. Ó, da Larissa a gente já respondeu, que é dos sonhos, que ela está se casando. Da Kátia caindo os dentes também, a gente já respondeu. Deixa eu ver aqui. Quando criança, sonhava que estava em pé, nas pontas dos dedos, olhando por cima de um muro, tentando enxergar uma floresta com panteras negras, cobras e outros animais selvagens. Este sonho durou 3 anos. E neste sonho, sempre era noite. O que significa isso? Olha só. Que diferente, né? Diferente. Sempre quando é à noite, fala de coisas ocultas que precisam ser mais vasculhadas. A pessoa precisa observar mais. Algumas coisas ocultadas no dia a dia e precisa de mais atenção, de um senso de observação mais apurado para que detecte essas coisas, descubra e saiba utilizar de uma forma mais positiva. Vou fazer uma pergunta minha só, né, para encerrar. O que significa quando a gente sonha, por exemplo, com um nome de uma pessoa? Vou dar o exemplo. Quando eu estava grávida, na minha outra gravidez, eu sonhei que eu estava grávida de, na verdade, um menino e que ele tinha um nome já definido, esse menino. É um sinal de que o meu próximo bebê, por exemplo, se for, né, do sexo do sonho que eu tive, precisa ter necessariamente aquele nome? Não necessariamente, mas do ponto de vista espiritual, você pode ter acessado uma vida passada, por exemplo, através do sonho, porque no xamanismo acredita-se muito que os sonhos podem tanto predizer futuro, mas também podem ser reflexos de vida passada. Então, você pode ter acessado uma vida passada dessa criança em que ela possivelmente teve esse nome. E você reviveu isso através do sonho. Agora, trazer essa energia novamente para a criança através desse nome, cabe a você decidir se você deseja ou não. Se vai ser bom para ele ou não, né? Exatamente. Tem formas da gente descobrir também, né? Através das pesquisas, da energia e tudo mais. Do estudo que a gente já vai fazer sobre ele antes mesmo de nascer, né? Exatamente. Edu Scarpon, obrigada. Foi uma delícia agradeço. ter conversado com que você bom, de novo. Né? Tava com saudade. Eu também. Né? Espero que você em casa tenha gostado. Como eu falei, me desculpe se não deu tempo de responder a sua pergunta. Eu vou passar depois para o Edu e ele, na medida do possível, vai respondendo a vocês, fazendo contato, né? 0 operadora 11 2306 1751. 2306 1751 é o telefone de contato do Edu Scarpon, que é terapeuta holístico, tá? E também vou deixar um agradecimento especial ao Márcio Baraldi, que foi quem fez as charges bem-humoradas que a gente foi acompanhando ao longo da conversa aqui. www.marciobaraldi.com.br. Obrigada, meu querido. Grande beijo. Eu que agradeço. Foi um prazer. Ótimo fim de semana para você. Para você viu? também. Okay. Tchau, tchau.